Salve, salve, seguidor do portal Massa News, aqui quem fala é Gabriel Sartini e a gente vai falar hoje de Libertadores, a gente vai falar de esporte e para falar desse assunto tão importante, uma das principais figuras da narração esportiva do Brasil, Theo José, parceiro nosso do SBT de São Paulo, veio aqui para Curitiba para acompanhar os preparativos, bater um papo com o Felipão, a gente já vai chegar nisso. E parou um minutinho aqui na agenda corrida para bater um papo com a gente, Theo. Muito obrigado pelo tempo, viu? Que isso, eu que agradeço, o prazer é meu. Obrigado, Gabriel. Obrigado aos amigos da Massa. Estamos aí na expectativa desse grande jogo dessa terça-feira entre o Furacão e o Palmeiras. E você esteve, né, nessa semana, você visitou a Arena, conversou com o Felipão. O que deu para sentir do clima ali do time do Atlético? Como que o Felipão tem se preparado para esse jogo que é o principal jogo do Atlético até agora na temporada? Olha, tinha muito tempo que eu não vinha a Curitiba com relação a futebol. Eu fiquei impressionado com o CT do Caju, eu não conhecia o CT do Caju, fiquei impressionado, não só com a estrutura, mas com o cuidado do CT. A gente vê que o Atlético é um time que a gente costuma falar que tem dono, não tem dono, mas ele tem dono, né? Quer dizer, é uma diretoria atuante. E fiquei mais impressionado ainda com a conservação da Arena da Baixada. Porque a Arena da Baixada é um dos melhores estádios do mundo, e isso não é segredo para ninguém. Agora, a conservação é um negócio impressionante. Você parece que está num shopping center 5 estrelas. Tudo funcionando, banheiro limpo, corredor limpo, o gramado perfeito. Quer dizer, mas o gramado é sintético. Mas a gente sabe que tem gramado sintético que não tem a mesma conservação que tem o gramado da Arena da Baixada. Então, eu fiquei realmente impressionado, e aqui eu não estou fazendo média com ninguém, mas o Atlético hoje é um time gigante no Brasil, dentro e fora de campo. Então, isso foi a minha primeira impressão. Agora, com relação à conversa do Felipão, alguns aspectos me chamaram a atenção. Um que eu até falei, você falou em sonhos. Ele, durante a entrevista, ele disse assim: eu ainda tenho sonhos a realizar. Ele está com 73 anos de idade, no último ano, teoricamente, como treinador. E eu perguntei, mas você ainda tem sonhos, Felipão? Ele falou, tenho. Eu falei, quais? Aí ele falou assim, um deles é dar esse título para o Atlético. Isso me chamou a atenção, como ele está focado. Ele é o treinador com o maior número de semifinais na história, são 6, tanto é que ele foi homenageado há pouco tempo pela Conmebol, busca o terceiro título de Libertadores pelo terceiro time diferente, seria o terceiro técnico a isso, e ele quer esse título para o Atlético, então isso me chamou a atenção. Outro aspecto que me chamou a atenção, o elogio que ele fez ao Abel Ferreira. Que ele gosta do Abel Ferreira, todo mundo sabe, só que ele falou, olha, o Abel Ferreira, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que vai ser um dos maiores treinadores do mundo. E o Abel, preocupado com seus jogadores, preocupado com outras coisas além de futebol, eu já via quando eu o convoquei para a seleção portuguesa. Ele falou que convocou o Abel em 2 oportunidades para a seleção portuguesa. E o outro aspecto da entrevista é que ele deixou o futuro mais ou menos aberto. Ele disse que nas horas vagas no Furacão, ele já tem feito o papel de diretor, que já tem se preocupado com as categorias de base, que ele vai lá assistir os treinos da categoria de base, conversa com os treinadores das categorias de base, e que ele deve ser um diretor esportivo, mas que ele não sabe, que quando chegar no final do ano, que ele vai sentar com a comissão técnica dele e com o Petralha, enalteceu muito a filosofia de trabalho do Petralha, e disse que aí ele vai decidir o que vai ser, mas que ele vai continuar esse projeto no Atlético Paranaense. Como treinador, não. Ele chegou, inclusive, com essa ideia, né? Vou dirigir o time num momento de instabilidade ali, vou dirigir o time ali por alguns jogos e depois vou para essa parte da diretoria, e acabou que o time engrenou e falou, agora não dá para tirar, né? Agora não tem como tirar porque o time se acertou nas mãos do Felipão, então ele seguiu, né? O aproveitamento do Felipão é maior do que o aproveitamento do Atlético no ano. O aproveitamento dele no Atlético é maior do que todo o aproveitamento do Atlético no ano. O Felipão, é o que eu falo, são 3 invictos na Libertadores neste momento. O Palmeiras, o Flamengo e o Felipão. O Felipão tem 5 jogos, 4 vitórias e um empate. O Atlético tinha perdido antes do Felipão. E o aproveitamento dele, não só na Libertadores, mas você pegando Copa do Brasil, você pegando Campeonato Brasileiro, é um aproveitamento muito bom. E eu questionei ele com relação a isso. Falei assim, vocês treinadores dizem que precisam de tempo
para trabalhar? Você chegou no time do Atlético, o Atlético imediatamente já respondeu. Que papo é esse que precisa de tempo? Ele falou, olha, depende muito de como eu pego o time e quais são as características dos jogadores. Eu peguei um time jovem, mas eu peguei um time que encarou bem o que eu queria, a gente se entendeu bem, eles estão me ouvindo, entenderam como eu quero trabalhar e é por isso que os resultados estão aparecendo. Eu vi um Filipão num momento muito bom. Até quando acabou a entrevista, foi a primeira entrevista que eu fiz com o Filipão sozinho. Eu falei, cara, você é um grande cara, sabe? Eu peguei ele num momento muito bom, eu acho que ele tá feliz aqui em Curitiba, e ele estando feliz em Curitiba, e conhecimento ele tem uma equipe ao lado dele muito boa, eu vejo que o Curitiba ainda tem bons dias pela frente. Você comentou do Filipão elogiando o Abel, né? Para você, como é que vai ser esse duelo? 2 jogos decisivos, mata-mata. O Atlético ganhou do Palmeiras no primeiro turno, né? O Atlético com o time reserva ganhou de 2-0 do Palmeiras no primeiro turno. Uma das poucas derrotas do time. E agora, mata-mata, 2 treinadores copeiros, né? 2 treinadores que têm essa fama de levar seus times melhores em torneios de mata-mata. Para você, o que você espera dessa partida? Desse encontro, né? São 2 treinadores muito especialistas em mata-mata. O Felipão, ele tem 46 vitórias em 80 jogos de Libertadores. É muita coisa. É muita coisa. O Abel, se a gente olhar, a porcentagem do Abel é até maior, né? Porque o Abel está há mais tempo, mas o Abel vem de 2 títulos e está em mais uma semifinal. Quer dizer, você pegar um treinador que não conhecia a competição e chega pela 3ª vez a uma semifinal seguida, isso é um negócio gigantesco. Eu sou fã do Abel. Eu acho que o Abel é um cara que estuda muito o adversário, o Abel entende muito os jogadores dele, e tem uma coisa que com a pandemia a gente passou a fazer mais os jogos pela TV, e aí você não vê tudo. Eu fiz, nesse Palmeiras vencedor do Abel, eu fiz a final no Maracanã e fiz a final no Uruguai no estádio. E nesses 2 jogos deu para perceber o seguinte, e o torcedor que for no estádio, ou que a imagem de repente estiver aberta no SBT e dá para ver, observa quando ele vai ter um escanteio, ele sempre sai do banco dele, ele vai até a linha lateral e grita com os 2 jogadores que estão na sobra do escanteio. E os 2 jogadores olham para ele. Quer dizer, ele não está gritando igual a gente vê muito o treinador gritar e o jogador não está nem aí. Ele está gritando alguma coisa que foi treinado, alguma coisa que eles acertaram. Então eu vejo o Abel com um grupo muito na mão, eu vejo um grupo que acredita no que o Abel faz. Por isso eu vejo vantagem no time do Palmeiras. Olhando elenco por elenco, o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Atlético, mas não é tão melhor. Ele é melhor, mas não é tão melhor. Mas eu vejo o Abel hoje com esse grupo melhor do que o Atlético com o Filipão. O Filipão tem pouco tempo. Se fosse 1 ano e meio de trabalho, ok. O Filipão, eu tenho certeza que ele sabe que ele tem jogador que tem alguma deficiência. O Abel já sabe o que ele tem na mão, até onde vai. E o time do Palmeiras, eu vejo uma característica muito forte, é que ele marca muita saída de bola, né? O Rony é um incansável, né? O Rony é um pitbull na saída de bola. 45 do segundo tempo, ele está correndo do mesmo jeito do primeiro minuto do primeiro tempo. E isso é muito difícil hoje no futebol, você sufocar o time na saída de bola. Você vai pegar essa bola na intermediária e já vai chegar no gol rápido. E tem o Dudu que cresceu, né? O Dudu está vivendo hoje o melhor momento desde que é treinado pelo Abel. Essa característica do Rony é algo que a gente vinha conversando antes, né? O torcedor do Palmeiras é um torcedor chato, um torcedor que reclama de tudo, sei muito bem disso, mas o Rony, tanto que ele se recuperou de lesão e mesmo com o Flaco Lopes, com o Merentiel, ele continua como centroavante, mesmo não sendo a posição de origem dele, justamente por essa função tática que ele tem, né? No último jogo que ele foi substituído e entrou o Flaco Lopes, mudou totalmente a característica de jogo do Palmeiras. Eu tinha visto o Flaco jogar uns 20 minutos e alguns torcedores do Palmeiras falaram, agora o Palmeiras tem um centroavante e tal. Eu falei, será? E eu fui ver depois que saiu o Rony, eu falei, não tem. Assim, não é o cara
para substituir o Rony. No esquema de jogo do Abel, não é. Ele vai entrar ali quando o time estiver ganhando de 2-0, uma bola alta, ele é grandalhão, ele vai proteger, mas ele não marca ninguém na saída de bola. E isso é uma característica do Palmeiras. Você falou e eu com todo respeito, torcedor do Palmeiras, eu acho que você vai me dar essa liberdade, torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras realmente é muito chato. Ele reclama o tempo, daqui a pouco ele está reclamando do Everton. Daqui a pouco já vai estar reclamando do Everton. Não, o Everton não é o goleiro que a gente precisa e tal. E com o Rony é isso. O Rony é o maior artilheiro da história da Libertadores. É um cara que tem uma função tática fundamental no esquema de jogo do Abel. A gente sabe que o Rony tem deficiências e eu acho que ele mesmo sabe que tem deficiências, né? Mas é um cara fundamental. Então eu ainda acho que nesse esquema de jogo, o Palmeiras não achou o substituto do Rony. O Flaco pode jogar com o Rony? Ok, podem jogar juntos. Mas você tirar e colocar o Rony, a saída de bola do adversário ela vai ser muito frouxa. Sabe por quê? Porque o Scarpa está lá atrás. O Rafael Veiga vai ficar atrás. O Dudu não marca da mesma forma que o Rony marca. O Dudu cerca. Então eu acho que nesse ponto o Rony é titular com o pé nas costas e eu penso que tem dois jogadores na cabeça do Abel que são titulares absolutos, são eles e o resto, é o Everton e o Rony. É só o torcedor do Palmeiras tá autorizado, principalmente o Theo José, que narrou 2 títulos de Libertadores, então acho que você tem pé quente pro palmeirense, então você tem a liberdade de falar Para que vocês estão chatos. Não, somos chatos mesmo. E a gente, né, falando desses títulos, 2020, Breno Lopes, Libertadores de 2020, Breno Lopes, 2021, Daverson. Quem que tem potencial entre os brasileiros semifinalistas para ser o herói improvável desse ano? Olha, eu vou dizer pelo lado do Atlético, e aí o torcedor do Atlético vai falar assim, ele tá louco. Pablo. O Pablo como o Pablo, porque... improvável. Olha, o Pablo hoje ele é o artilheiro da Ela Felipão. O Pablo, antes de deixar o Atlético e ir para o São Paulo, o Pablo, monstro, sabe? E aí ele vai para o São Paulo, ele perde um pouco da confiança, o torcedor de São Paulo não tem saudades dele, ele volta e começa a marcar gol. E a gente conhece a história, vocês principalmente aqui de Curitiba, conhecem a história do Pablo, é um cara batalhador, é um cara correto, é um ótimo profissional, casou bonitinho, marido e tal. Então eu vejo o Pablo, de repente, o cara que pode ser o cara do Atlético Paranaense. E no Palmeiras, para mim, é o Rony. Sabe, eu acho que o Rony tá precisando, de repente, fazer um gol de título, alguma coisa nesse sentido. Ele esteve muito próximo de ser o artilheiro na primeira Libertadores, na segunda já foi mais difícil, por causa do Gabigol, principalmente. Mas eu acho que pode ser o Rony, o improvável. Apesar que o Abel sempre busca alguém no banco. De repente vai buscar quem agora? Vai buscar o Flaco Lopes, né? Um novo desse, algum menino da base que estiver... Um Hendrick. Alguma coisa Apesar assim, que o de Hendrick repente. Não teve nenhuma chance, né? Ainda não estreou no profissional. Quer dizer, Mas machucou, né? Nessa eu acho reta difícil, acho bem difícil. Mas vamos ver quem sabe a gente tem uma surpresa aí, mais uma Libertadores decidida na surpresa, né? Pode ser. E, Theo, a gente falando, né, desses títulos, você já narrou 3 ou 4 Copas do Mundo? Foi em 98 pelo SBT, depois a gente ficou sem, em 2010, foram 4. 4 Copas? 4 Copas. 4? 3 no local e uma fora, que foi a de 2002, que eu fiz alguns jogos só, mas fora. Então você já narrou 4 Copas do Mundo, já narrou decisão, narrou incontáveis provas de Fórmula Indy. Eu lembro, criança, assistia com meu pai as provas de... Eu assistia com meu pai as provas de Fórmula Indy, ele adorava, a gente sempre acompanhou, não perde mais, pra gente, a gente sempre gostou. E aí eu queria justamente perguntar, antes de passar para a Fórmula Indy, pra gente já caminhar para o encerramento, eu queria te perguntar, de tudo isso que você fez, qual é aquele momento que você olha e fala assim, putz, isso daqui eu fiz um baita trabalho e me orgulho demais dessa narração, dessa prova, desse jogo? Eu acho que tem alguns momentos. Eu digo sempre que a minha transmissão mais marcante é a próxima, né? Mas assim, tem claro o passado. Em 96 a gente fez
o Grande Prêmio do Brasil no Rio de Janeiro. Foi o primeiro Grande Prêmio do Brasil da Indy, foi a primeira vez que a Indy correu aqui no Brasil, a gente fez no Rio e teve a vitória do André Ribeiro. E foi uma transmissão que o SBT naquela época ele fez para o mundo todo. Os americanos não confiavam no trabalho que o SBT iria fazer, então foram montadas duas transmissões. Tinha uma que a gente chama de sinal internacional, que iria para o mundo todo, e uma que era o sinal internacional, mais um monte de coisa que o SBT estava inventando, que iria só para o Brasil. Mas a coisa deu tão certo que o internacional, que também era feito com base no SBT, que ele acabou sendo acoplado ao Sinal Mundo. E foi uma transmissão que eu me lembro de várias coisas, assim, falando, gente, isso é loucura fazer, não, mas vamos tentar. Por exemplo, a gente tinha uma câmera na reta oposta, era um oval, né, do Rio. A gente tinha uma câmera na reta oposta, naquela época não tinha esse negócio de câmera robótica, que você não tinha aquela câmera no trilho, a Spider Cam, nada disso. Então era uma câmera que segurava ela, Jesse James era o nome do câmera até, não está mais entre nós, infelizmente. A gente fez um buraco, era uma passarela, a gente fez um buraco, tipo como se fosse uma gaiola, e ele no ombro, ele conseguia pegar a velocidade do carro que vinha de frente e de trás, girava ao mesmo tempo. Era uma loucura, quer dizer, eles fizeram um acerto de enquadramento, não, de foco, na câmera, eles mexeram realmente no cérebro da câmera, vamos dizer assim, e isso deu certo. Então eram umas loucuras que a gente fazia naquela época que... Então aquela transmissão foi uma transmissão que eu me lembro muito. Tem o 7-1, né, do Brasil que eu estava, mas nessa Copa eu acho que o mais importante foi a grande final no Maracanã entre a Alemanha e a Argentina. E... Caramba, eu acho que essas são as mais importantes. Tivemos alguns jogos na Copa de 2010 na África, que para mim foram jogos bem importantes pelo significado de estar ali. Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, estava vendo naquele momento uma história de que poderia ter atentado, não sei o que e tal. E eu estava lá naquele jogo e a gente via a movimentação. Teve o jogo do Uruguai, se eu não me engano foi contra a Gana, o gol do Louco Abreu. Que o Suárez tira no último minuto, faz o pênalti e o Ganês perde. Aquele jogo foi a gente estava no estádio, então você via assim, os sul-africanos todos torcendo e o Louco Abreu metendo aquele gol de... Aquela cavadinha, sabe? O último pênalti. Então tem alguns jogos característicos assim que marcaram muito. Essas transmissões eu me lembro bastante com muito carinho. A Indy, eu falo com mais carinho porque, modéstia à parte, o SBT, naquela oportunidade de 95 até 99, o SBT transformou as transmissões de automobilismo no Brasil. A gente chegou a ganhar um prêmio como a melhor transmissão na temporada, se eu não me engano foi 96 também, da melhor transmissão da Indy no mundo. Isso era dado pela televisão americana ABC. E naquela oportunidade não tinha só a gente ABC, tinha a Eurosports, tinha a televisão mexicana, o Mansell estava correndo lá, tinha a televisão inglesa. Então era canadense, a televisão canadense também fazia, se eu não me engano era CBC, a televisão canadense, fazia um trabalho maravilhoso. Então tinha tudo isso. Eu acho que a Indy é por isso, porque o SBT realmente inovou. E você fala da Indy com um carinho, né? E o seu filho, o nome do seu filho é em homenagem a um dos grandes nomes e que teve a carreira interrompida na Indy de uma forma praticamente trágica e depois ele se reinventou, que é o Alessandro Zanardi, né? O Alessandro Zanardi, ele tem uma história com a gente. Como a gente ia em todas as corridas eram feitas no local. Tinha um correspondente da Auto Sprint, que era uma das... eu até nem sei hoje mais se eu posso dizer, se ela ainda existe, mas era a revista de automobilismo mais importante do mundo. E tinha um italiano chamado Cesare Manucci, que ele acompanhava todas as provas, ele tinha namorado umas 3 brasileiras, ele gostava de brasileiro, ele se aproximou da nossa equipe e ele ficava muito junto conosco. E ele era muito amigo do Zanardi, Zanardi era italiano também, então ele era muito amigo do Zanardi. E aí a gente acabou tendo uma aproximação
com o Zanardi por causa desse repórter. Quando a gente fazia Indy naquela época, você ia para corridas, por exemplo, em Michigan, Nazareth, Elkhart Lake, eram lugares desse tamanhozinho. Tinham, de repente, 4 hotéis assim, perto do autódromo, 30 quilômetros, 35 quilômetros, e você, às vezes, saía do autódromo 9 horas da noite numa sexta-feira, os restaurantes estavam fechando. Era muito oeste americano mesmo. E aí você, muitas vezes, ia num restaurante e estava lá o Al Unser Jr., estava o Nigel Mansell, estava o Alessandro Zanardi, porque era absolutamente normal, porque não tinha muita opção. E a gente acabava encontrando o Zanardi muitas vezes passava pela nossa mesa, porque o Cesare estava, cumprimentava e tal. E eu tinha um bordão que eu usava na época para o Zanardi, eu achava o Zanardi o melhor de todos, que era segura o italiano. Então, quando o Zanardi começava a vir de trás, eu falava, segura o italiano. E o Cesare Manucci, ele começou a falar para o Zanardi. E quando o Zanardi passava nos autódromos por mim, ele falava, segura o italiano, segura o italiano. Então, isso acabou ficando. E o Zanardi era aquele cara simples, estava ganhando tudo, simples, nunca desistia, e eu comecei a ter uma admiração muito grande pela pessoa. Quando meu filho nasceu, eu falei para minha mulher, vamos colocar o nome de Alessandro, e foi realmente por causa do Alessandro Zanardi. E depois ele se tornou mais gigante, né? Porque depois ele perde as pernas, vai para o esporte paralímpico, consegue medalha de ouro e se tornou ainda mais gigante. Um esportista de outro nível, né? Outra história. Ele é realmente incrível. Eu falei uma forma quase trágica porque ele não chegou a morrer, mas a carreira dele mas e agora ele teve um problema também e tá meio que... Ele não está 100% nas suas condições cerebrais, né? Me falha agora o que aconteceu, mas... Ele estava numa prova de ciclismo e acabou batendo de ciclismo, e acabou batendo num caminhão e quase morreu. Pois é, e agora acabou de pegar fogo na casa dele também. Essa eu já não sabia. Tem 2 semanas, acabou de pegar fogo na casa dele, ele conseguiu se salvar. Quer dizer, é gato. Caramba, mas não tá fácil. Não, é gato. Mas eu lembro da notícia, eu lembro das imagens do acidente, de quando ele perdeu as pernas, eu lembro de ficar chateado, porque a gente acompanhava as transmissões, e isso é algo também que o narrador tem esse poder, né? De fazer quem tá assistindo se identificar com o atleta, né? Se identificar e torcer para Às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra. De vez em quando. E hoje eu conversava até isso com o Filipão. De vez em quando não acerta o alvo, mas é muito comum isso, né? Em 88 nós estamos em 22. Nós temos 34 anos, né? Eu não vou fazer 88, 34 anos. É o tempo também que eu tô casado, 34 anos. E em 88 eu era repórter no SBT de Goiânia e eu não tinha essa moleza que o pessoal aqui tem, não. A gente saía com 5 pautas para fazer na tarde. Era um karatê, um automobilismo, um ciclismo. E geralmente lá em Goiânia, naquela época a gente tinha 4 times. Goiânia, o Atlético, Goiás e o Vila. E 2 times tinha que cobrir. E eu ia cobrir quase sempre o Goiás. O Goiás treinava à tarde. Quem era o técnico? O Filipão. E naquela época era diferente de hoje. Você chegava, eu pelo menos que vinha com essas 5 pautas, o treino já tinha começado. E o treinador, ele ficava apitando o coletivo. Ele não ficava lá no meio, parando, ele apitava. E quando eu chegava pro Filipão, eu acho que ele já tinha saído do Grêmio, e chegava pro Filipão e falava, Filipão, o que tem? Eu tenho que fazer, eu tenho que escrever a matéria, me ajuda aí, me dá uma linha. E o Filipão sempre era atencioso, ele falava, olha, o jogo é esse, eu vou fazer não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falava assim, cara, tem jeito de você conseguir um jogador aí para falar comigo, que eu tenho que ir para outra pauta. E o treino rolando. Aí ele falou, quem você quer? Aí eu falava assim, o João. Aí ele, João, vem aqui. Aí o cara ficava ali 3 minutos, fazia 2, 3 perguntas e tal. E eu tive a oportunidade ontem de agradecer a ele. Eu falei, cara, no começo da minha carreira, você me ajudava dessa forma. E que eu falo, naquela época você tinha proximidade. Hoje você não tem. Então hoje você erra. Você às vezes faz uma imagem de um jogador, de um atleta, de um ídolo, que é um ídolo de barro. Mas naquela época era mais fácil, assim, a gente tinha mais contato com as pessoas. Eu acho que para quem nos assiste, isso era mais importante.
Hoje eu acho que a gente está muito distante. Não é que eu quero ser amigo, eu sou amigo de pouquíssimos. Jogador em atividade, eu não sou amigo de nenhum jogador. Piloto em atividade, só dessas categorias nacionais aí, Felipe Giafone e tal. Mas não é querer ser amigo, mas eu acho que a gente passava coisas para as pessoas que estavam assistindo melhor do que hoje. Hoje é muito pasteurizado. Eu ouvi falar sobre um jogador que não tem nada a ver, e um ex-jogador conversando com esse jogador que é bem famoso, ele falou, cara, você tem que segurar um pouco fora de campo e tal. Ele falou, bicho, eu sou chato assim mesmo. Eu sou desse jeito, eu sou chato, eu não vou mudar. Eu gosto de jogar bola, mas fora de campo eu sou chato mesmo, eu vou continuar sendo chato. A gente começou e terminou falando do Felipão, deu a volta e acabou voltando no Felipão. Então eu sei, a gente poderia ficar aqui conversando sobre a tua carreira, sobre é um prazer. Uma enciclopédia de esporte, já deu um monte de dado que eu não fazia ideia aqui, mas eu preciso te liberar que você tem mais compromissos hoje lá. ainda, então eu vou encerrar aqui. Só vou pedir então para você deixar um convite para o pessoal do Massa News para acompanhar a semifinal da Libertadores pelo SBT. Galera do Massa News, espero todo mundo na próxima terça-feira a partir das 9h15 da noite. Na Rede Massa, no SBT em todo o Brasil, você pode ver pelo Facebook também. Esse que é o primeiro jogo e exclusivo do SBT entre Atlético Paranaense e Palmeiras. A gente vai começar a conhecer o primeiro finalista dessa Libertadores da América. É um confronto de banco espetacular, Filipão e Abel Ferreira. E a gente tem aí dois grandes times com objetivos diferentes, né? O Palmeiras buscando o 4º título, o Atlético Paranaense buscando a sua primeira Libertadores da América. Quer dizer, sintoma de um super jogo e eu espero vocês. Não me dê bolo. Obrigado, Theo. Muito Valeu, obrigado pelo seu tempo. Obrigado para você também que está acompanhando esse bate-papo. Não se esqueça de acompanhar as redes sociais do portal Massa News. Theo, só se puder abrir de novo a câmera fazendo favor. Como é que é você nas redes sociais? Você é ativo? Ativo. Pode passar apesar das redes sociais estarem meio chatinhas ultimamente, mas sou ativo. No Twitter, Theo José, no Instagram, Theo José 1 e toda segunda-feira no canal do YouTube Pode Pai, Pode Filho, tem o nosso podcast, eu e meu filho, o Alessandro, a gente sempre conversando com uma personalidade do esporte. Nessa segunda-feira, às 7 da noite, programa inédito, com o Sandro Goiano, com muito bastidor da Batalha dos Aflitos. Legal, legal. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Agora sim, você anotou as redes do Theo. Depois de seguir ele, procura lá o portal Massa News no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube também. Se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e para se manter informado do que acontece aqui em Curitiba, região metropolitana, em todo o estado do Paraná, é só se ligar no portal massanews.com. A notícia em movimento.